Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Hoje a gente vai fazer uma breve revisão do tema, né, eletroquímica, a parte aí que envolve eletrólise e pilha. Hoje a gente vai dar uma atenção especial à pilha, né? Pilha é um dispositivo que vai converter energia química através das reações químicas em energia elétrica através da passagem de corrente elétrica. Energia elétrica. A eletrólise seria o inverso da pilha, né? Você tem a energia elétrica se convertendo em energia química, produzindo novas substâncias. Na pilha, eu vou ter o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo, que aqui está representado com o cobre, né? O eletrodo de cobre, ele é chamado de cátodo. No cátodo da pilha, ocorre uma redução. O mesmo que acontece na eletrólise. Só que na eletrólise, o cátodo é o polo negativo. O polo negativo da pilha é chamado de ânodo, e no ânodo ocorre a oxidação. O que você tem que atentar para esses detalhes é quem vai oxidar e quem vai reduzir na pilha. Quem vai oxidar é o metal. No caso dessa pilha de Daniel, o metal seria o zinco. Então, o zinco é quem vai oxidar. No cátodo, quem vai reduzir não é o cobre metálico, mas o cobre em solução. A espécie cobre em solução. Tá? Então, polo negativo é o ânodo, ocorre a oxidação. Os elétrons da oxidação do zinco vão percorrer um fio condutor até chegar no polo positivo, o eletrodo de cobre. A gente percebe com o passar do tempo que a placa de zinco, a placa metálica de zinco, que é o polo negativo da pilha, vai começar a diminuir de tamanho. Isso porque está havendo a oxidação do zinco e o zinco está se convertendo na espécie zinco 2+. Então, se a gente fosse escrever a semi-reação, seria uma coisa desse tipo. O zinco metálico se convertendo em espécie de zinco 2+. Com o passar do tempo, a solução de zinco vai ficar mais concentrada e a placa vai diminuir de tamanho. Do outro lado do polo positivo vai acontecer o inverso. A placa de cobre ela vai aumentar de tamanho porque está aumentando a quantidade de cobre metálico sendo depositado aqui nessa placa, porque está acontecendo a redução do cobre 2+. Se a gente fosse representar essa redução, seria cobre 2+, recebendo 2 elétrons, se convertendo em cobre metálico. Então aqui a gente tem basicamente a equação global dessa pilha, né? Seria cobre 2+, setinha, zinco 2+, mais cobre 0. Com o passar do tempo, a placa aumenta de tamanho, mas a concentração de cobre vai ficar mais diluída, vai diminuir de concentração. Eu vou colocar uma ponte salina para fazer a função de equilibrar, né? Ela vai equilibrar as cargas. Se aqui tiver mais negativo, vai haver a passagem do cátion. Se aqui tiver mais positivo, vai haver a passagem aqui dos ânions. No caso aqui, nitrato de potássio, né? Então vou ter espécies potássio positivo e nitrato negativo. Ok? Então, basicamente, essa foi a revisãozinha sobre funcionamento da pilha. Oxidação, perda de elétrons, redução, ganho de elétrons. A oxidação acontece no ânodo, a redução acontece no cátodo. Nas provas do Enem, o que acontece normalmente é que oxidação vai vir com o nome de ferrugem, vai ser sinônimo de processo de formação da ferrugem. E para que eu evite a formação da ferrugem, eu tenho que usar um metal de sacrifício. Esse metal de sacrifício vai ser aquele que vai evitar que o metal principal seja oxidado. Sacrifício. O metal de sacrifício ele vai ter um potencial de redução menor do que o potencial de redução do meu metal, que deveria enferrujar, deveria sofrer oxidação.
A gente sabe que o potencial de redução, que é chamado de E-redução, ele vai indicar quem vai ficar no cátodo e quem vai ficar no ânodo. Normalmente, aqueles que têm maior potencial de redução, vou botar a setinha para cima, eles vão ficar aqui no cátodo. Quem tem maior potencial de redução fica no cátodo. Aquele que tem menor potencial de redução, normalmente eles ficam aqui no ânodo. Tá? Então, para que eu evite a formação da ferrugem, a oxidação do meu metal aqui do ânodo, eu tenho que usar um metal de sacrifício que vai oxidar primeiro do que o meu metal. Então, se está ocorrendo a oxidação do zinco, por exemplo, para que eu evite essa oxidação do zinco, eu deveria usar aqui, né, uma proteção, que seria o metal de sacrifício, para que eu evite que o zinco sofra o processo de oxidação. É basicamente isso que é cobrado no Enem. Saber qual é o metal de sacrifício que pode ser usado no processo para que evite a oxidação do metal principal, vamos dizer assim. Que é justamente isso que vem na questão de 2012. É a questão que fala sobre latas de alumínio. As latas de alumínio teriam um alto valor comercial, né? E isso levou a pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com a sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Então aqui a gente tem a ideia que as latas de alumínio, né, vão ser formadas por alumínio. O alumínio tem um potencial de redução que é de menos 1,66. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, então o magnésio aqui, ele já vem dando a dica que vai ser o metal de sacrifício. Ele é um metal que vai sofrer oxidação no lugar do alumínio, evitando que o alumínio sofra o processo de ferrugem. Se ele não estiver junto com a lata, fica mais difícil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta fica mais difícil não, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. Apresenta os valores dessas reações e o valor potencial padrão de redução de alguns metais. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, qual dos metais aqui poderia servir como metal de sacrifício? Metal de sacrifício é aquele metal que vai sofrer oxidação primeiro do que o metal principal, o metal mais importante, vamos dizer assim. Então, ele diz que na questão o magnésio é o metal de sacrifício. Ele tem um potencial menor do que o potencial do alumínio. Então, quais seriam os outros? Vamos analisar. Começando de baixo para cima, o cobre tem um potencial de redução maior do que o alumínio. Então, ele não seria um metal de sacrifício. O cobre, se eu fazer a união com o alumínio, o cobre não vai oxidar. O cobre vai reduzir. A mesma coisa acontece com o zinco. Tem um potencial maior do que o alumínio, então não vai oxidar no lugar do alumínio. Quem poderia servir como metal de sacrifício, no caso, seriam esses dois aqui de cima. Tanto o lítio quanto o potássio têm valores de potencial de redução bem menores do que o do alumínio. Se você observar, o potássio é menos 2,93, se você comparar aqui é menor do que o potencial do alumínio, e o lítio tem um potencial de menos 3,05, que também é bem menor do que o do alumínio. Com isso, a gente vai chegar na resposta que é a letra E. Lítio e potássio apresentam potenciais de redução menor do que o alumínio. Com isso, eles vão sofrer oxidação no lugar do alumínio, porque tem potencial menor. Seriam os chamados metais de sacrifício. Ok? Bem, essa foi a dica para o Enem que está se aproximando aí com o tema eletroquímica, né, processo de oxidação e redução dos metais. Ok?
Até a próxima, valeu!